A Receita Federal toma uma grande decisão contra a decisão do Lula, que ativou a GLO, e vocês precisam saber qual foi essa decisão que a Receita Federal tomou, viu? E tem mais, por essa Felipe Neto não esperava. Chegou a hora da colheita. O bis só foi o começo. CBF processará Felipe Neto e John Testor após ser alvo de acusações. Peço a todos que curtam, comentem, compartilhem esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, decidiu que vai processar criminalmente o dono da SAF do Botafogo, John Testor, e o influenciador Felipe Neto, que torce para o time carioca, após os dois fazerem acusações contra a entidade que organiza o futebol brasileiro. As declarações de ambos aconteceram após o alvinegro perder por 4-3 para o Palmeiras, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Testor se irritou com a expulsão do zagueiro Anderson, que, para o empresário americano, foi decisiva para o resultado contra o Palmeiras. Ao final da partida, o dono da SAF do Botafogo reuniu-se com os jogadores no meio de campo e proibiu entrevista. Ele, no entanto, não se furtou de falar com a imprensa e disse ao canal Premier que o ocorrido na noite de quarta-feira era corrupção. Todo mundo viu. Ele, Anderson, pego a bola primeiro, não é para um cartão vermelho. Ele mudou o jogo, isso é uma corrupção, isso é um assalto. Esse campeonato se tornou uma piada, declarou. Já o influenciador Felipe Neto, que também será processado na esfera criminal, usou suas redes sociais para fazer diversas publicações com ataques contra a CBF. Ainda antes do fim do jogo contra o Palmeiras, Neto escreveu que a CBF era uma entidade, abre aspas, corrupta, bandida e safada, fecha aspas. Esse será o terceiro processo criminal movido pela entidade contra o influenciador. Receita Federal toma uma decisão contra a GLO do Lula. GLO em portos e aeroportos causa revolta na Receita Federal. Abre aspas, inacreditável, diz aos auditores sobre o decreto de Lula. A decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de decretar a garantia da lei e da ordem GLO em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo até maio de 2024 não foi bem recebida entre os auditores da Receita Federal. Horas após a assinatura do decreto, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Unifiasco, principal entidade de fiscais, divulgou uma nota criticando a medida. A associação afirma que a decisão causa perplexidade e será inúqua, sem uma integração com a Receita para garantir a fiscalização dos terminais. Inacreditável que ninguém tenha informado o presidente de que a Receita Federal é o órgão que mais apreende drogas no país, é a responsável pelas fiscalizações aduaneira e não poderia jamais ter ficado de fora da GLO, diz Mauro Silva, presidente da Unifiasco. A GLO abrange os portos de Itaguaí, Rio de Janeiro, de Santos, São Paulo e aeroporto de Guarulhos e do Galeão. Para o Unifiasco, a estratégia pode ter como efeito colateral a mudança nas rotas do tráfico de drogas. O narcotráfico buscará outros pontos de menor policiamento e mais vulneráveis, alerta a entidade. Com o decreto assinado por Lula, as Forças Armadas vão atuar nos portos e aeroportos. A expectativa é que 3,7 mil militares do Exército, Marinha e Aeronáutica sejam mobilizados. Os auditores também afirmaram que os militares não têm a experiência necessária para as tarefas de fiscalização, com leitura de escaneres e monitoramento de containers. A chance de deixarem passar carregamentos de entorpecente e armas aumentará, diz Unifiasco. Uma GLO com a intenção séria de combater o crime organizado deveria prever a participação de todas as diferentes agências capazes de contribuir com suas competências e experiências específicas para alcançar o objetivo de segurança, finalizou. Gente, o negócio é o seguinte, a pergunta que não quer se calar. Será que isso não é um arapuca? Nós só estamos perguntando. Para denegrir ainda mais a imagem das Forças Armadas? Porque a Receita Federal aqui está dizendo que as Forças Armadas não têm a experiência que eles têm ao longo do tempo de fazer essas fiscalizações nos portos, aeroportos, contra o crime, né, organizado. Aí a pergunta é que não quer se calar. Eles vão colocar isso até 2024. E se não trazer o resultado, como a população brasileira de bem está esperando, a culpa vai cair em quem? Vai cair no governo Lula? Vai cair no ministro da Justiça Flávio Dino? Vai cair no Lula? Ah, com certeza, né? Eles vão querer pegar as Forças Armadas para dizer que isso não trouxe um resultado positivo por causa da incompetência. Como Lula disse que não queria aplicar a GLO nos morros porque toda vez que aplicou lá não trouxe nenhum resultado positivo. Então quer dizer que deixar a bandidagem solta aí traz, né? Então nós temos que tomar muita atenção no que está em andamento, tá? Porque esse pessoal da Receita Federal aqui está dando um alerta geral, gente. Eles têm experiência no que falam. Se eles estão falando isso, é porque em vez de trazer um resultado positivo, a coisa pode sair fora do controle. E quem vai sair prejudicado com isso tudo é a população brasileira de bem que paga impostos. E o ministro Haddad disse agora que
O Brasil, em 2024, poderá ser o país a ter o maior imposto do mundo, tá? Vai mais fazer o L, vai mais fazer o L.